Quando você se torna blogueiro, você deixa de ser apenas um sujeito, né, e passa a fazer parte desse mundo virtual, dessa realidade virtual. Você se torna um ser participante. E isso muda a sua perspectiva de mundo, de visão de mundo, porque a vida começa a ter enquadramento. Eu já tinha sentido isso vários anos atrás, quando eu comecei a gravar os meus primeiros vídeos, mas ultimamente, né, nesse último mês, que eu estou gravando mais continuamente, eu tenho sentido isso cada vez mais profundamente, porque tudo que eu olho, tudo que eu vejo, eu começo a imaginar de possibilidades cinematográficas, né? Como eu posso gravar, como eu posso filmar, como eu posso relatar tudo o que eu vejo, tudo que eu sinto, tudo que eu vivo em cada um dos meus vídeos. Então, para todo lugar que eu olho, agora eu olho com um lugar diferente. E acaba sendo um lugar, um olhar, né, artístico também, porque é a arte que atrai a atenção, é a arte que atrai os holofotes e a admiração do público. Até as plataformas que utilizamos para nos comunicar com as pessoas socialmente, que conhecemos, pode sofrer ali uma alteração, porque nós passamos a observar e nos atentar aos detalhes nos quais levamos mais telespectadores a assistir os nossos próprios vídeos. Por exemplo, quando nós conversamos em uma rede social, no chat de uma rede social, onde nós já temos vídeos, né? Acabamos que induzimos a pessoa com quem estamos conversando a ver um pouco dos nossos vídeos. E também podemos ver os vídeos da outra pessoa e assim acabamos nos conhecendo melhor. E eu estou gostando muito dessa integração que produzir esses vídeos em formatos mais longos possibilita. Porque assim eu posso integrar as minhas áreas de interesses da minha vida. Por exemplo, eu posso trazer um conteúdo de psicologia junto com um vlog do cotidiano, porque na verdade eu sou atravessado por tudo aquilo que eu estudo, né? Por toda a minha profissão, por tudo aquilo que eu quero. Ou seja, colocar isso em um vídeo acaba sendo uma experiência única, né, para cada sujeito, para cada indivíduo. Então todo vídeo acaba sendo uma expressão da individualidade de cada pessoa. E o curioso é que toda vez que eu venho aqui gravar um novo vídeo, eu sinto que eu já estou um pouco mais acostumado, adaptado. E aí isso é uma coisa muito interessante, porque cada vez mais, a cada vídeo, eu me sinto mais pertencente a essa experiência aqui. Por exemplo, eu estava querendo gravar desde ontem, mas agora que eu tive, no começo ali, quando eu comecei a gravar, eu estava me sentindo um pouco ansioso a mais do que o normal, né? Então eu preferi deixar para mim gravar depois, quando a minha ansiedade fosse controlada, porque eu estava querendo gravar muitos vídeos logo para postar, porque eu tenho muitos temas, né? Muitos conteúdos já programados nos quais eu estou estruturando, né, para gravar os vídeos, mas eu sei que não vai dar para fazer tudo de uma vez, né? Então não adianta querer apressar esse processo. E é bom também porque as ideias que eu já anotei acabam amadurecendo igual um vinho lá na minha lista, né? Por exemplo, com o tempo, elas vão amadurecendo e elas vão reverberando na minha mente. E quando eu decidir gravar, talvez seja ainda melhor do que caso eu tivesse gravado antes, porque até lá eu terei tido novas experiências que contribuirão para fazer um vídeo ainda mais completo sobre aqueles assuntos. Então, ontem eu tive aquelas experiências, né, das 5 lives. E o interessante é justamente isso, né? Porque quando eu venho gravar o vídeo no dia posterior, né, eu tenho já conteúdo acumulado do dia anterior para vir comunicar para vocês. Então, ontem eu fiz essas 5 lives. Foi bom, eu consegui alguns inscritos nelas, mas assim, ela praticamente determinou, assim, pelo menos por agora, o meu interesse em gravar, em fazer essas lives, né? Porque pra mim, pelo menos pra mim, eu prefiro por enquanto não fazer essas lives e focar mais nesses vídeos aqui horizontais do jeito que eu estou fazendo agora, porque eu sinto que esses vídeos são
mais bem produzidos do que a live. Na live tem o chat, né? Tem problemas também com a internet que estava travando, o YouTube consome muita capacidade, né, de processamento dos aparelhos tecnológicos aqui, então acaba tendo problemas técnicos na live. E acaba tendo muita distração no chat. Então a live acaba sendo um pouco mais, assim, não diria superficial, mas um pouco mais distratora, né? Ela acaba desfocando do conteúdo do vídeo. E como eu quero trazer vídeos com conteúdos pré-estabelecidos aqui para o canal, fica melhor esse formato aqui, que eu estou fazendo agora. Porque a live, o bom da live é que pode possibilitar um diálogo direto, né, entre o gravador, né, a pessoa, entre mim e os telespectadores, né. Então, assim, eu não vou limitar isso. Pode ser que um dia na semana eu faça uma live justamente para conversar com as pessoas ao vivo, né. Mas a maior parte do meu trabalho realmente vai ser nesse trabalho aqui que ele fica mais bem editado, porque eu posso parar o vídeo e posso pausar, né? E reorganizar melhor as ideias antes de falá-las para transmiti-las de um modo mais claro, mais compreensível. Por isso que é bom, né, fazer outras coisas na vida, né, ter um hobby fora da sua profissão principal, né? Que o meu foco total estava sendo justamente a psicologia, né? O ano passado eu tentei focar minha atenção totalmente nisso. Aí nesse ano, começando a gravar esses vlogs, mudou um pouco a minha atenção, mas esses vlogs também se inserem na minha área de psicologia, então não saí tanto assim, porque eu quero fazer comentários de análises também psicológicas, né, da sociedade, dos acontecimentos atuais, contemporâneos, de toda a história, assim. Então, tudo vai estar interligado, né? Mas começar a gravar com essa frequência, né, de pelo menos aqui um vídeo por dia, que eu acho tolerável, aceitável e possível, né? Não me prejudica muito nos meus outros afazeres, não me prejudica muito trabalhar e estudar e fazer as minhas tarefas as minhas coisas da faculdade. Então dá para me gravar um vídeo aqui por dia de 10, 20 minutos que não consome muito meu tempo, né? Nesses minutos eu vou fazer aí contar, né, a minha vida, né, os acontecimentos, os vlogs, né, que me faz gravar esses vlogs, me faz eu me sentir mais vivo. Nessa última semana, inclusive, eu pesquisei alguns canais, né, que dão dicas de streaming, de gravação de vlogs. E é uma área que a gente vai aprendendo, né, aos poucos ali, de acordo com o trabalho, né, de acordo com a gravação diária. E eu vou vir trazendo dicas, né, eu já dei essa dica aqui de hoje que os vídeos desse formato aqui, gravado e editado, fica um pouco mais agradável de se assistir do que as lives, porque aqui tem mais tempo, né, para ser editado e organizado e estruturado. Aí desde que eu comecei a gravar, eu adicionei um livro agora na Amazon para mim comprar, A Sociedade do Cansaço, do Guy Debord, um escritor francês, a La Société du Spectacle. Será que vai ser o primeiro livro em francês que eu vou ler? Porque eu estava aprimorando o meu inglês, né? E quando eu chegasse aqui no nível de compreensão bem elevado, né, eu começaria a estudar o francês, né, que eu acho muito, muito bonito. Então esse talvez seja o primeiro livro em francês que eu leia, La Société du Spectacle. Porque justamente a nossa vida acaba se tornando totalmente um espetáculo. Um espetáculo, né? Porque os telespectadores assistem aqui os vídeos que gravamos, então eles acabam acompanhando esse grande espetáculo que é a vida. Eu acredito que esse livro aqui vai me trazer muitas reflexões, né, sobre todo esse espetáculo, porque realmente é um espetáculo. E, gente, é um espetáculo fantástico. Fantástico. Mesmo assim, para os iniciantes, acaba sendo uma experiência assim, transformadora, porque a esperança, né, nos faz nos sentir mais vivos e leva-nos a nos empenhar para conseguir, né?
Então essa motivação acaba ativando os sistemas dopaminérgicos do cérebro, né? E isso contribui para diminuir a depressão, por exemplo, né? Porque você está focando sua atenção em algo positivo, em algo que te coloca em movimento, em algo que te coloca a ter esperanças, né? Então isso já modifica a sua postura com relação às dificuldades da vida. Esse livro, A Sociedade do Espetáculo, trata-se de uma crítica, né, teórica sobre a sociedade consumista, né, a sociedade do consumo e do capitalismo. Então, assim, esses dias mesmo eu estava conversando aqui com as pessoas sobre o quanto os influenciadores têm colocado muitas vezes propagandas de produtos que, na verdade, eles não utilizam, né? Eles acabam elogiando esses produtos só por causa do marketing, para receber o dinheiro, mas eles próprios, na vida pessoal deles, não utilizam. E o quanto isso pode ser prejudicial, o quanto isso não transmite uma imagem transparente de quem esse influenciador é. E todo esse consumismo, todos esses patrocínios, todos esses marketing são muito chatos, né? Eles irritam bastante, né? A gente que só quer consumir a obra de arte em si, né? A produção audiovisual em si. E o tempo todo aparecendo esses marketings prejudica toda a experiência cultural. Então isso acaba sendo uma forma de capitalismo selvagem, no qual os telespectadores são induzidos a assistir mais propaganda do que seria aceitável e tolerável, e muitas vezes assistem mais propaganda do que o próprio conteúdo cultural que eles estão buscando, né? A própria arte que eles estão buscando. Acabei de descobrir que esse livro aqui, A Sociedade a Sociedade a Sociedade do Espetáculo, é composto em 221 teses escritas em formas de aforismos de um parágrafo cada. Então, assim, esses livros em formas de aforismos são os meus preferidos de se ler, que são parágrafos curtos e diretos que expressam uma ideia rapidamente, assim, tipo um corte numa sessão analítica. Só para a gente refletir mesmo sobre aquela ideia. Aí no próximo parágrafo, na próxima, já vem outra ideia diferente para a gente refletir sobre outro assunto abordado de uma forma diferente. Isso é interessante porque contribui para ajudar a gente da área terapêutica a fazer os cortes bem afiados nas sessões. Então é por isso que eu pretendo trazer conteúdos de psicologia, de filosofia, né, conteúdos que induzam e possibilitem a reflexão, mas eu também pretendo trazer vídeos de vlogs como os que eu gravei nessa última semana, porque eles contribuem para mim desenvolver a minha própria criatividade, porque, como eu falei, isso desperta um novo olhar para o enquadramento da paisagem, de tudo, da vida, de todos os acontecimentos, porque nós passamos a observar a realidade com essa outra perspectiva do que nos coloca, né, nos provoca a refletir sobre o que pode ser colocado em um vídeo, o que pode ser interessante para as outras pessoas verem. Então isso acaba construindo aqui e estruturando uma estética do cotidiano que possibilita o desenvolvimento da criatividade. Criatividade essa que é uma criatividade artística, racional. E nesse contexto podemos inserir, né, a filosofia do cotidiano, porque o nosso modo de vida, todo o modo de vida de cada pessoa em particular, pode ser traduzida em uma filosofia de vida. Então, em cada vídeo, eu posso articular essa filosofia de vida para deixar isso mais evidente. E além dessa filosofia de vida, há a questão da arte estética, né? Porque tudo que fazemos entra no conceito de arte. Gente, eu gosto desses vlogs cotidianos porque neles a realidade se mostra mais real. E, por exemplo, tudo que mostramos, por exemplo, se eu vim gravar um vlog aqui sobre a minha vida aqui sobre esse escritório meu, eu vou estar citando coisas que eu gosto, né? São referências pessoais, ou seja, não vai ser nada patrocinado a princípio, né? Ou seja, são vlogs mais transparentes com coisas que fazem a minha vida ser mais agradável. E muitas das vezes, isso que é agradável para as outras pessoas, né, para os outros artistas, para os outros influencers,
acabam nos inspirando a aderir o que eles fazem e isso acaba sendo incorporado na nossa própria vida de telespectador e acaba contribuindo para melhorar o nosso próprio cotidiano, mostrando assim possibilidades diferentes de viver. Então, a minha dica de influenciador para esse vídeo é uma coisa que eu estou utilizando, que é o seguinte: você pode utilizar, por exemplo, o ChatGPT para te ajudar a estruturar os seus roteiros para quando você quiser gravar um vídeo. Por exemplo, você tem uma ideia, mas ainda não articulou, não estruturou tudo que você quer falar no vídeo. Então você coloca lá no ChatGPT e pede para ele criar um roteiro que ele vai te mandar algumas citações, algumas fontes, algumas ideias que podem ser expandidas. Aí você lê com calma e vai estruturando, reorganizando e adicionando seu próprio pensamento em cima daquilo, reelaborando tudo que está escrito ali. É uma ótima ferramenta para ajudar a estruturar esse roteiro, que tem me ajudado bastante. No começo, quando eu utilizei a usar o ChatGPT, ele me foi útil porque no começo eu utilizava bastante para escrever poemas. Por exemplo, eu tinha algumas ideias, aí eu colocava lá, escreve um poema sobre esse assunto. Ele escreveu poemas ótimos que eu deixei anotado aqui, que eu pretendo reorganizar e ampliar para colocar no meu livro quando eu for publicá-lo. Mas já está tudo anotado aqui. Gente, o interessante é que se formos realmente encarar a produção de vídeos aqui para o YouTube, para as outras redes sociais como um trabalho real, ou seja, trabalhando às 8 horas por dia, nós podemos gravar um vídeo, né, em 8 horas, né? Dá para planejar e gravar um vídeo nesse período. Só que quem faz isso? Quem se dispõe a isso? Ou seja, as pessoas até querem, né, ser influenciadores, mas quanto tempo elas se dedicam a isso realmente? Assim, eu considero o meu estudo como parte desse meu trabalho, ou seja, o tempo que eu passo estudando e até analisando vídeos de outros YouTubers, eu considero como parte do meu trabalho, porque é importante conhecer o trabalho dos outros, assim como é importante, né, ler livros para desenvolver uma análise crítica teórica fundamentada. Então, assim, para mim, eu passo essas 8 horas trabalhando, né? Porque, de verdade, esse trabalho meu é o meu lazer, assim. Então, assim, conseguir, para mim isso tá funcionando muito, porque eu faço o que eu gosto e isso, felizmente, é útil para quem quer trabalhar aqui produzindo vídeos. Felizmente, isso é extremamente útil e necessário. E a questão da comunicação necessária para conseguirmos gravar esses vídeos também já entra em outra questão que envolve outras áreas da vida. Por exemplo, a comunicação é útil para todas as áreas da nossa vida. Então, se concentrar nossos esforços para desenvolver essa habilidade comunicativa é realmente assim uma habilidade que vai ser útil em todas as áreas da vida. Então, 8 horas por dia é o mínimo que podemos ficar desenvolvendo isso, porque na verdade nós estamos usando a comunicação e a linguagem 24 horas por dia. O nosso cérebro não para de utilizar a linguagem, seja ela consciente ou inconsciente, estamos atravessados pela linguagem. E trabalhar, né, estudar a psicanálise possibilita para nós essa visão assim atravessada da realidade dos sujeitos, porque estamos o tempo inteiro atravessados pela linguagem. Linguagem é essa que utilizamos para nos comunicar aqui através dos vídeos. Ou seja, tudo está realmente interligado, então o que aprimora aqui numa área da vida acaba, consequentemente e involuntariamente, indiretamente, contribuindo para o desenvolvimento de outras áreas da vida. Então nenhum esforço aqui fica perdido, até porque o trabalho, aqui o registro do vídeo fica salvo aqui para sempre, né? Pessoas daqui a meses, daqui a anos poderão assistir esses vídeos e se identificar e eles podem ser úteis em qualquer tempo futuro. Então agora podemos citar aqui o Michel Foucault, né, que foi o filósofo e historiador francês, que fala em uma estética da existência quando o sujeito começa a se produzir
como uma obra. E nisso pode ocorrer duas coisas quando o sujeito começa a produzir vídeos, por exemplo. Pode ocorrer uma alienação performática. Gente, mas isso aqui se insere na vida de todo mundo, tá? Não é só em quem está produzindo conteúdo, digamos, profissionalmente para realmente receber reconhecimento financeiro, né? Reconhecimento social e financeiro. Isso é para todo mundo, porque todo mundo utiliza, né, as redes sociais de uma forma ou outra. Todo mundo às vezes posta alguma coisa, escreve alguma coisa, todo mundo se comunica, né? Então, todas as pessoas são atravessadas por essas consequências, que é a alienação performática, que é quando você começa a viver para ser visto. Isso acontece muito porque quem trabalha nessa área quer atrair o máximo de atenção possível, né? Mas do outro lado, há a consciência criativa, ou seja, você utiliza a linguagem como uma forma criativa de experiência e não como uma prisão da performance o tempo todo. Você utiliza a vitrine como uma linguagem, como uma extensão, né, como uma ampliação do seu ser, das possibilidades de vida. Isso acontece muito, por exemplo, com quem começa, né, a gravar vídeos, aí ninguém está assistindo, então ela para de gravar os vídeos. Então ela acaba desistindo justamente porque ela está nessa prisão de ser visto. Ela precisa ser vista para continuar fazendo aquilo que ela deseja, né? Ou seja, ela tem que haver ali uma sublimação desse desejo para ela conseguir se manter, nem que seja em um nível menor, né, em um nível menos frequente, mas já que é um desejo, né, já que é uma aspiração possível, uma aspiração muito positiva para a vida das pessoas, se essa pessoa conseguir se manter com essa consciência criativa através da produção audiovisual dos vídeos, ela vai se desenvolver como a gente se desenvolve em qualquer profissão. E provavelmente algum dia ela vai recebendo aí os reconhecimentos sociais que realmente fazem bem para a nossa autoestima.